chegou mais um momento de estudar minha palavra de Deus. Vou orar. Santo, Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, venha nos permitir que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou gravar Romanos 4, do verso 1 a 15. Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão? Não, o que vamos falar que alcançou Abraão? Nosso pai segundo a carne. Abraão é nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obra, tendo de que se gloriar, porém não diante de Deus, né? Então ele foi justificado por obra, mas não tem nada a se de gloriar, né? Pois quer dizer as escrituras, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Por que Abraão creu em Deus? Ali, quem conhece muito bem a história de Abraão, Deus ele pediu uma prova, né, que ele tinha o seu único filho, que quem quiser aprender vai lá no livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia de Gênesis, e estude lá que lindo que Abraão, ele teve tanta fé em Deus, né, que Deus protegeu o filho dele. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, né? Então, quando nós que trabalhamos, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que é justificado, ou ímpio a sua fé, lhe é atribuído como justiça, né? E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça independente das obras. Então, bem-aventurado aquele que Deus retribui a justiça independente das obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, bem-aventurados somos quando Deus perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa o pecado, né? Então, nós somos bem-aventurados quando Deus nos perdoa. Vem, pois, está bem-aventurado exclusivamente sobre o circunciso, também sobre o incircunciso, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão por justiça. Então, a fé aqui foi imputada a Abraão por justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não nos regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, né? Nós somos circuncidados hoje em dia no nosso coração, quer dizer isso, quando nós se entregamos a Deus. E recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça, de fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos que crê, embora não circuncidado, a fim de que ele fosse imputado à justiça, né? Então, Abraão ele é pai de todos nós. E pai da circuncisão, isso é, daquele que não são apenas circuncisos, mas também anda nas pisadas da fé que teve Abraão com nosso pai antes de ser circuncidado, né? Então, ele é pai de todas as nações, tanto que foi circuncidado e aqueles que não são. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, né? Então, através de guardar os mandamentos de Deus, ele se tornou herdeiro do mundo mediante a justiça da fé. Então, amanhã, pois se a lei e que são herdeiro anula-se a fé, cancela-se a promessa, né? Então, a lei, se ela cancela ali a fé, anula a promessa, né? Porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. Então, se não existe lei, não existe transgressão. Se não existe sábado, não existe transgressão. Pois existe sábado, existe transgressão da lei. Quando nós mentimos, nós transgridimos a lei. Quando nós trapaçamos, nós transgridimos a lei. Tudo que nós fizemos que não agrada a Deus é transgressão da lei de Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos abençoar e cuidar e nos proteger, em nome de Jesus. Amém.